Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, em vós termine tudo o que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Eu sou Tiago Bruno, missionário e jornalista católico, aqui para o canal Católicos de Verdade. Dom Jaime Spengler, cardeal da Santa Igreja Católica e presidente da CNBB. Uma notícia que para mim, meus irmãos, é uma verdadeira bomba. Uma bomba que não é uma bomba no sentido midiático, mas uma bomba porque ela é realmente destrutiva para a Arquidiocese de Porto Alegre. Por quê, Tiago? Porque uma arquidiocese grande como a de Porto Alegre, que não tem vocações, é como se explodisse a diocese. E esse é o reflexo do progressismo aplicado na prática por Dom Jaime Spengler, que, se eu não me engano, há pouco tempo atrás, em uma entrevista, justamente falando desse tema, das vocações, ele falava que estava investindo muito no diaconato, né, que são homens casados, justamente pela falta de vocação, pela falta de vocações na diocese lá de Porto Alegre. Então estou aqui com a notícia do ACI Digital. Mas antes de eu ler a notícia do fechamento do Seminário São José, eu vou colocar aqui a fala de Dom Jaime na COP30. Eu até já mostrei essa fala, mas eu quero mostrar de novo. Preste atenção. Autoridades e representantes da Igreja Católica em Belém, no simpósio na COP30, relacionou fé com o cuidado ambiental. Cardeais, representante do Papa no Brasil, arcebispos, bispos, leigas e leigos integrantes da Igreja Católica participaram de coletiva de imprensa durante o simpósio da Igreja na COP30. Coletiva no Colégio Santa Catarina de Sena, em Belém do Pará, teve como norte o compromisso com a justiça climática. E quando recordamos, por exemplo, o início da oração eucarística terceira do nosso missal, ou a oração eucarística 4, ou o prefácio sobre a criação, nós estamos falando da obra de Deus. Nós estamos cantando, agradecendo, louvando, bendizendo aquilo que Deus colocou à disposição de todos nós. No território da... Pois bem, aí você vê o cardeal Jaime Spengler todo feliz ali, defendendo, né, as mudanças climáticas que nós precisamos preservar. Sempre, muitos na igreja, não foi esse o caso, mas muitos enchem a boca para dizer Mãe Terra, como o arcebispo lá de Aparecida, né? A Mãe Terra isso, a Mãe Terra aquilo. Agora, eu vou ler a notícia aqui do ACI Digital e depois eu vou dar, né, a minha opinião a respeito. A falta de vocações levou a Arquidiocese de Porto Alegre à decisão de fechar o Seminário São José. Inaugurado em 1938, o seminário serviu de residência e escola para muitos padres e bispos, quando estavam em seu processo de formação, especialmente no ensino médio e etapa do propedêutico. É aquelas etapas que antecedem a entrada de fato no seminário. Nós tínhamos também o seminário menor aqui na minha diocese, né? Pois bem, no início deste semestre, os últimos residentes, 5 seminaristas da etapa do propedêutico, ano inicial de transição para o seminário, foram transferidos para Porto Alegre. Segundo o bispo auxiliar da Arquidiocese de Porto Alegre, Dom Juarez Albino Destro, a decisão foi tomada para oferecer aos jovens um local mais apropriado. A ala onde funcionava de fato o seminário deve ser reformada, explica Dom Juarez.
Seminário São José dividiu o espaço com a Casa de Retiros, local destinado para receber encontros, palestras, retiros e eventos. Na época em que se reformou o prédio para ser casa de encontros, retiros, eventos, deixou-se a ala de habitação dos seminaristas para ser reformada com as entradas provenientes da casa de encontros. Valores com a locação seriam revertidos para a reforma daquela ala. Dessa forma, o plano é reformar a ala do seminário que ainda não foi reformada, completando-se a inteira e possibilitando novamente de ser habitada. O que falta é definir o futuro do prédio, podendo continuar inteiramente dedicada a receber retiros e eventos, ou irá se reservar um espaço para os seminaristas, completa o bispo auxiliar de Porto Alegre. Aqui eu vou dar a minha opinião. Esse seminário, enquanto permanecer da forma que está a Arquidiocese de Porto Alegre, ele não abre mais. Não abre, para ser menor, propedêutico, não abre. Aquilo ali já estava sendo uma casa de retiros, né? E muito provavelmente, se for reformado, assim, eu estou falando com a realidade. Nós não teremos seminário menor ali. Por quê? Porque toda diocese ou arquidiocese que o bispo, que é o chefe, que é o sucessor dos apóstolos, que está comandando, quando ele é da teologia da libertação, as vocações acabam. Onde a teologia da libertação coloca pata, não nasce mais nada. Porque não tem espiritualidade. Vocês acabaram de ver Dom Jaime enchendo a boca para falar da criação na COP30. No entanto, as vocações da sua diocese, da sua arquidiocese, estão às mínguas. Como que não se enxerga que o que está acabando com a falta de vocações é justamente o progressismo, especificamente no Brasil, a teologia da libertação? Onde a teologia da libertação entra, os seminários fecham. E olha, sei de dioceses que têm bons bispos, bispos conservadores, bispos católicos. Falo católicos no sentido não de pertencer à igreja, mas de não querer as novidades do mundo. Os bispos são católicos, mas tem alguns nas suas dioceses que querem as novidades do mundo. E tem outros bispos que não aceitam as novidades do mundo e preferem ser inteiramente católicos. Essas dioceses, os seminários estão cheios. Não falta vocações. No entanto, aonde a TL chega, aqui eu desafio algum pesquisador aí, né? Fazer essa pesquisa. Faça essa pesquisa, analise, sei lá, pegue aí 20 ou 30 seminários do Brasil todo, pega aqueles bispos mais conservadores e os bispos mais progressistas e vê quem tem mais seminarista. Olha, 2 dioceses conservadoras têm seminaristas de 15 dioceses progressistas. Mas sem nenhuma sombra de dúvidas. A matéria continua aqui com depoimentos e a parte histórica, né? Vou ler apenas um depoimento de uma pessoa que falou, tristeza com a saída dos seminários e menos vocacionados. A decisão de transferir os últimos seminaristas de Gravataí para Porto Alegre provocou tristeza em ex-alunos que passaram pelo local. É o caso do jornalista Rodrigo Jancosi, de 40 anos, que fez a etapa do propedêutico no ano de 2009. Preste bem atenção na fala do Rodrigo. Fui forjado nas pastorais sociais da Igreja Católica.
Fui forjado nas pastorais sociais da Igreja Católica. O que é isso? Teologia da libertação. Foi ali que despertou em mim o interesse pela vida religiosa. O processo de discernimento vocacional durou cerca de 5 anos, até que cheguei no Seminário São José, em Gravataí, para cursar o propedêutico. Ali se abriu uma nova janela de conhecimentos e vivências que levo comigo para a vida toda. Ao saber da saída dos últimos seminaristas da dependência do seminário, o sentimento estranho me tomou. Penso que as novas gerações de vocacionados talvez não tenham a oportunidade de viver as experiências que aquele espaço mágico nos proporcionava. Rezo para que a Arquidiocese não se renda mais uma vez à especulação imobiliária e não permita que aquele lugar sagrado seja entregue às incorporadoras, declarou Giancozzi. Não vou nem continuar a matéria do ACI Digital, porque eu quero colocar as minhas considerações aqui. É muito simples, meus irmãos. É muito simples. Eu tenho a receita do bolo para as vocações. Parem de falar de ecologia. Dom Jaime, pare de falar de ecologia. Pare de falar dessas coisas progressistas. Volte a deixar as pessoas comungar de joelho na boca. Volte a falar de espiritualidade. Volte a falar de piedade. Volte a incentivar os seus padres a fazerem retiros verdadeiros espirituais. Volte a incentivar o uso de batina, das roupas. Volte a incentivar que os padres falem de céu, de inferno, de purgatório. Leia São Tomás de Aquino, leia Santo Afonso Maria de Ligório, os santos doutores da igreja. Incentive isso. Faça isso. Né? Incentive as coisas conservadoras e as coisas de piedade, que de hoje a daqui 10 anos nós vamos sair de um seminário fechado hoje para um seminário com pelo menos 50 seminaristas querendo ingressar no seminário daqui 10 anos. Incentive a total consagração a Santa Virgem Maria, incentive a consagração a São José, incentive a espiritualidade. Porque, convenhamos que os meninos que estavam rezando o rosário, naquela situação que estavam fazendo rituais não católicos, ali nas escadarias da igreja de São Jorge, lá os meninos quase foram expulsos e apanharam, porque 4 meninos estavam rezando o rosário enquanto se realizavam os ritos não católicos. O que Dom Jaime fez, o Arquidiocese de Porto Alegre? Nada, nenhuma preocupação com os garotos. Queriam quebrar a cara deles, porque estavam rezando lá nas escadarias. O que pode é o que não é católico, né? Rosário que é católico, aí, meu filho, faça isso não, que isso não é legal. Então é isso. Para mim, isso é uma grande vergonha, uma grande bomba para o cardeal Jaime Spengler e a Arquidiocese de Porto Alegre. Eu dei a receita para mudar, né? Mas eu acho muito difícil que mude. Continuamos com a nossa promoção na nossa livraria Católicos de Verdade. Aproveitem, ó, 53% de desconto, 49% nesse aqui, ó, Todos os Caminhos Levem a Roma. Aquele protestante que quer se converter para a Igreja Católica, esse livro aqui é fundamental. E a grandiosíssima Catena Áurea, 52% de desconto. Vamos ajudar a Livraria Católicos de Verdade, assim você ajuda o meu apostolado aqui também, tá bom? Salve Maria e que viva Cristo Rei!